Olá, internauta, ou fala, internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui de novo, como falar inglês, aí eu resolvi pegar da primeira história do Duolingo, não sei se isso é legal, mas se for, vamos estar nessa linha, que é legal que divulga o aplicativo também. E, bom, a melhor forma que tem de aprender inglês, como eu venho repetindo, né? Pelo menos esse primeiro contato é lendo, tá? Se você dominar a leitura, que é a parte mais fácil, a segunda parte, que Good é, morning. entre aspas, a mais fácil, seria falar. E com a leitura você aprende a falar e você prestando atenção na pronúncia do texto que você está lendo, com o Duolingo, você vai conseguir melhorar a sua pronúncia. E a terceira mesmo é a conversação. E conversação parece que não, assim, ela é de duas vias, né? Ela é tanto a parte mais fácil, porque é só você conversar e aplicar aquilo que você sabe, só que aqui bota mais medo nos alunos, tal, nas pessoas que estão aprendendo ou praticando ali por autodidata, tal. Eu, por exemplo, coloco filmes para rolar, eu entendo muitas partes dos textos ali, perdão, dos diálogos, das histórias ali, ou do que está sendo comunicado, e um dos fatores que as pessoas pouco citam é que de 50 a 60% da linguagem é não verbal. Você vê que um filme de 1 hora e meia, ele não tem 1 hora e meia de falas necessariamente. Há muita ação ali, há muitos gestos, há muitas as expressões, elas parece que não, né? Existem as expressões universais, mas existem também as expressões ligadas à cultura de determinado país. Ou seja, se a gente falando de países anglófonos ou que falam inglês, de forma resumida, cada um, a Jamaica, Estados Unidos, Austrália e mesmo ali onde que nasceu, né, no Reino Unido, né? No Reino Unido não, na Grã-Bretanha, né? Ali é onde nasce o inglês que a gente conhece, né? E ele, bom, por muitas pessoas acham que a Inglaterra em si, ela é mãe do inglês, mas ela é aliás, é uma ilha, né? Em si, da qual o idioma foi mais é, petrificado, vamos dizer assim, e as regras gramaticais mais antigas existem ali até hoje. Por exemplo, how do you do, algumas expressões idiomáticas, né? O você, né? You, e entre outras palavras, né? Milhares de palavras surgiram ali. E no século XV para o XVI, a gente teve a explosão da Revolução do Inglês, né? Com o Renascimento, surgem autores como William Shakespeare, que agregam mais de 2.000 palavras no vocabulário inglês, e isso coincide com a expansão das navegações, né? Bom, vários países ali tentando se firmar como grandes potências, e a Inglaterra vem em terceiro nessa questão aí. Primeiro, a gente tem Portugal, disparado, né, na questão das navegações, depois Espanha, e a Inglaterra ficou muito atrás, tal. Depois a Holanda vem e tal, e toma o terceiro lugar ali, né, fica até à frente da Inglaterra. E o holandês seria uma língua muito importante hoje, não fosse a grande frota marítima, tanto de guerra quanto mercante, da Inglaterra, né? E também por alguns motivos que eu não vou citar aqui, porque senão delongaria muito o áudio. É muito importante saber que países anglófonos eles têm dialetos diferentes, né? Eles têm expressões diferentes e às vezes gestos não verbais que passam comunicação que têm significados diferentes também. Mas eu acho que o mais fácil é a gente focar aliás, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em vez de falar Reino Unido, vamos falar Inglaterra, né? E é isso aí, continuando, né? Primeira história do Duolingo para começar. Good morning. Bom dia. Good morning, Preeti. Good morning, honey. Where are my keys? Bom, honey é querido, né? Honey lembra mel, né? Uma coisa muito bacana, tal, né? Agradável. Então tem essa questão aí. Your keys? Aí ela perguntou, your?
are my keys? You're my keys. Você tem que aprender a ler a frase inteira como se fosse uma palavra. Your are my keys. Your keys, ele responde. Quer dizer, ele responde perguntando, né? Como se fosse uma indagação. Bom, a Peri não consegue encontrar as suas chaves, ou as chaves dela, né? Sim. Yes, I need to go to work. Yes, I need to go to work. Bom, quanto mais rápido você conseguir pronunciar, mas também quanto mais próximo daquele, daquele dialeto que você quer chegar, né? Fica mais legal também. Por exemplo, yes, I need to go to work. Né? Seria o mais próximo do que os ingleses falam. Né? E eles falam muito rápido. I need to go to work. Muitas vezes eles engolem, entre aspas, né? Eles juntam ali uma palavra na outra, ou 4 palavras, e essas palavras ficam parecendo, essas palavras diferentes ficam parecendo uma palavra só. Isso acontece em qualquer idioma. Inclusive no português, eu poderia citar alguns exemplos, mas você entende o que eu estou falando. Se um, um falante de outra língua, né, que tenha um L1 ou língua mãe diferente da do português, ou você vai, se você me entende, ele vai ficar meio embolado, né? É claro, existem partes do Brasil onde você fala mais lentamente, onde você tem você meio que vai cantando ali o idioma, né? Então, continuando. Yes, I need to go to work. Sim, eu preciso ir trabalhar. Aqui eu não estou focando em gramática, né? To go to work. To go to work. Yes, I need to go to work. Show. Se você conseguir falar yes, I need to go to work. Vamos sempre tentar juntar uma palavra com a outra, como se você estivesse ligando as palavras, como eu falei, e criando uma palavra só. I need the keys to my car. Isso é interessante no Duolingo, você pratica o seu listen, que é você escutar, não listening. Então, yes, é o que ela fala, né? Isso mesmo? Yes. I need the keys to my car. Ela fala, I need the keys to my car. Eu preciso das chaves do meu carro. Preeti, your keys are here on the table. Pretty, your keys are here on the table. Are here. Olha só como are here. Eles se juntam. Are here. Your keys are here on the table. On the table. Parece que eu tô falando uma palavra só. Ou duas palavras. Pretty, uma palavra, que é o nome ali da pessoa. Your keys, pausa, are here on the table. 3 palavras aqui. Your keys are here on the table. Sorry, honey. I'm tired. I work a lot. Sorry, honey. I'm tired. I work a lot. Ou você pode... Aqui no fato ela tá no momento que ela tá cansada, né? Então a própria forma de você falar, treinar o que você está falando, frases muito rápidas, de manhã ou à tarde, depende do período mais ativo das pessoas, são ditas. E essas frases podem se tornar mais lentas. I'm tired. Eu tô cansado. Então, quando você estiver praticando a pronúncia, lembre dessas questões também. Além da questão das expressões idiomáticas, dessa junção de várias palavras que vão se tornar uma, tem a questão do momento que você está falando, né? Você não vai falar I love you, é tão longo, mas você vai falar I love you. Não, vai depender da situação que você tiver passando. No caso aqui, ela está muito cansada. Sorry, honey, I'm tired, I work a lot. Desculpa, querido, eu tô cansado. Eu trabalhei muito, a lot, né? Nesse caso aí, a lot of seria como se fosse um abreviamento a lot of, mas sem que entrar na questão de gramática. E a pergunta vem, né? O que significa a palavra cansado? E claramente é tired. Do you want some coffee? Do you want some coffee?
Pergunta: você quer um pouco de café? Some. Se eu colocar aqui qual é o significado de some, vai estar um pouco, mas também significa, né, uma porção. Por exemplo, em inglês você não fala eu quero one bread, você fala I want some bread, porque eles não veem o pão como uma unidade em si, eles veem o pão como algo que você vai partilhar, você vai pegar pedaços, fatias e etc. Yes, please. Yes, please. Ela vai puxando aqui, né? Em outras situações, se fosse só uma afirmativa, né? O cara perguntou, ela vai responder: Do you want some coffee? E ela responderia: Yes, please. Né? Se ela tivesse um momento mais ativo. Como ela tá cansada: Yes, please. Okay, here, my love. Ok, here, my love. Ok, here, my love. A questão que eu falei de como você vai falar meu amor ou eu te amo. My love. Here, my love. Você não vai falar here, my love. Você pode falar here, my love. Então aprenda a achar o seu personagem em inglês e as formas que ele vai interpretar, né, pronunciar aquela frase completa. Não estamos focando na pronúncia de uma palavra só, mas da frase em si. Where is the sugar? Oh, here it is. Where is the sugar? Where is the sugar? Oh, here it is. It is. Você vê que it is, ele acaba aparecendo como algo, uma palavra só. Here it is, né? Here it is. E were, ele tem essa questão de se puxar, né? Were. Você ouvindo o próprio Duolingo ali, você tenta ouvir e entender algumas pronúncias, né? Por exemplo, think, né? Você tem algumas formas de expressões, aliás, de fisiologia da fala, né? Vamos colocar assim, usar esse termo, né? Que você usa algumas partes do corpo, ou principalmente do seu, da sua, vamos lá, do seu conjunto fonoconjunto, né, da sua forma de falar ali, né, da sua parte física, né, do seu corpo em si. Você pode usar a língua, a garganta. Então você vê que em alguns idiomas você usa mais a garganta, mais ali a língua, etc, né? Como o inglês é uma língua um pouco fácil, eu acho ela bem fácil, na verdade, comparado com várias outras, né? Exemplo, ela é muito mais fácil do que o português e eu posso citar como exemplo como que um nativo americano, quando está aprendendo português, como que ele vai falar a palavra São Paulo, né? Eles falam São Paulo, porque eles não conseguem nasalizar como nós. A gente fala São, a gente usa o nariz. É muito mais difícil você aprender um idioma que você use o nariz, entre outras partes que eu poderia citar aqui, né? Por exemplo, em alguns idiomas primitivos, aqueles primeiros tal, que poucos povos hoje falam, né? E alguns povos da África, mas eu não vou aprofundar nesse assunto, usam, por exemplo, batidas de dente. Eles batem, né? Eles usam essa parte. Então, a gente olhando assim, eu acho até meio estranho, mas você, no inglês, você não tem esse problema. Você usa muito a questão da garganta, né? Da sua própria traqueia, e com o tempo você vai melhorando essa questão do are, were, here, e daí vai. E lembrando, você não nasaliza 99,9999% das palavras em inglês. Não se nasaliza o idioma inglês. Em praticamente todas as variações ali, ou variantes do inglês, você não encontra dialetos em inglês, né? Com o que a gente fala aqui no Brasil, né? Por exemplo, o gaúcho ele usa mais algumas partes ali da garganta, o nordestino usa mais algumas partes dessa parte nasalada, né? Aí você vai falar nariz, não, você não, você nasaliza mais, tal, e daí vai. Se eu for dar exemplo, eu vou estender muito. Então, where is my keys?
Ou where is the keys? Where is the sugar? Where is the sugar? Oh, here it is. A próxima história eu não vou explicar tanto essas questões ali, né? O objetivo dessas microaulas aqui, mas essa vai estender um pouquinho mais, apesar de ser um diálogo muito simples. Continuando, ela está perguntando where, onde está o açúcar? Ou onde está o açúcar? Oh, here is. Aí ela achou. Ela mesmo que responde para ela. Ah, tá aqui. Here it is. Here it is. Tenta falar assim. Here it is. Aí vem a pergunta, né? O que a Peri está fazendo? Procurando um pouco de açúcar para o café dela? É claro. É bom, isso aí. Sugar, açúcar, né? Preeti drinks her coffee. Pretty drinks her coffee. Ela toma o café dela. Pretty toma o café dela e ela fala yak. Expressão idiomática. Eca, nojo. Que coisa ruim, desagradável, né? É muito parecido com português. Que nojo. Mais ou menos isso, né? What? What? O quê? What? O quê? This is salt. This is salt. Olha a questão do this. Você não joga a língua tanto ali entre os dentes, né? Mas a língua ela dá uma pegadinha no começo ali. Então, this is salt. 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 E no thank you. Thanks, thank you. Né? Você joga mais a língua. No this, você joga menos. Preeti, you are very tired. Pretty, you are very tired. Você vê que ele tem a expressão. Dá para você melhorar a sua pronúncia ouvindo e repetindo, como eu falei. E juntando as palavras. Uma hora ou outra vai ser falado mais devagar e outra hora vai ser falado mais rápido, dependendo da situação, do horário do dia. E você tem que ir anexando essas informações e tornar isso o mais natural possível. E o principal, tentar não traduzir para o português, mas você entender o falante ou aquele diálogo sem ficar pensando, nossa, isso significa o quê? Como eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a tradução porque o foco aqui é atingir todos os públicos e tentar me tornar uma pessoa que está passando uma didática e algumas informações muito importantes para iniciantes. Por isso, esse entre aspas, aula aqui, né, tá sendo tão delongado. Pretty, you are very, very, não, very, ele tem essa questão very, geralmente você puxa ele um pouco mais. You are very tired. Seria a forma mais próxima assim, e não se preocupe em pronunciar 100% correto. O importante é você chegar o mais próximo possível do entendível. Se você falou e o outro entendeu, já está muito bacana. Yes, I need a new cup of coffee. With sugar, not salt. Muito bacana essas aulas iniciais aqui do inglês, por causa disso aí que eu falei. Yes, I need a new cup of coffee. Cup of coffee. Olha só como que junta. Cup of coffee. I need a new cup of coffee. Cup of coffee. Se você ficar lendo I need a new cup of coffee, vai ficar bem ruim. Então você vai praticando palavra por palavra, mas a intenção é juntar. I need a new cup of coffee with, olha só o com, né? O with, W-I-T-H, e nem sempre o TH vai jogar a sua língua ali, você vai precisar jogar a sua língua entre os dentes ali, vamos de forma mais bruta explicando, mas, por exemplo, with, sugar, not coffee. Ouvindo de novo. Yes, I need a new cup of coffee. With sugar, not salt. Você vê que with,
A língua ela vai embaixo. With sugar, not coffee. Qualquer falante de inglês, seja de qualquer país anglófono, ou seja, país que use o inglês como principal língua e que tenha a cultura do inglês, eu posso citar, por exemplo, a Índia. É a língua mãe, é a língua principal da Índia, né? Tanto do norte quanto até o sul ali? Não, mas a maioria dos indianos eles tiveram né, para poucas pessoas lembram, né, ou sabem, mas a Índia já foi considerada colônia da Inglaterra, né? Era um território dominado pela Inglaterra, até mais ou menos a década de 50, mas sem aprofundar nessas questões históricas, né? Então, alguns países que aparentemente não são anglófonos, né? Por exemplo, estou citando a Índia, né? Que tem o mandarim, perdão, que tem o sânscrito como língua principal e outras variações ali do próprio idioma, tal, é, usam o inglês de forma primorosa, tal. Eles têm uma forma diferente de falar, eles têm um dialeto diferente, tal, mas vamos continuar. Então a pergunta, a Puri estava tão cansada que ela colocou as chaves no café dela. Não. Ela colocou sal no café dela. Sim. E with sugar, not salt. E aí, legal. Aqui você pratica o vocabulário. Desculpa, você pode falar assim, praticar as palavras de forma separada também. Mas quando tiver no texto em si, na frase, é aquela questão que eu falei, vai depender do momento. Você vai tentar praticar juntar as palavras de forma mais coerente possível, sem embolar e sem deixar de forma não entendível, mas deixar de forma mais entendível possível. Desculpa, logo acima aqui. Sorry. Sorry. Café, Coffee. coffee. Querido, honey. Honey. Sal, salt. Lembra um pouco o sal, né? Salt. Salt. E você, you. Obrigado por ter assistido. Se gostou, comenta aí, que aí eu vou postando mais aulas. Eu vou postar aí aleatoriamente, pelo menos uma vez por semana. E essa daqui só foi uma forma de introduzir uma didática explicando as diferenças entre um ponto e outro. E, bom, é claro que vai ficar mais complexo, mas eu vou aproveitar o Duolingo como plataforma para pegar desde a primeira história que está disponível ali no módulo gratuito até a última. Um abraço e até a próxima. E se inscreva no canal se você gostou, comenta, compartilha, manda para os amigos. Fala assim, pô, que legal, tem um cara que fala bastante aqui, várias paradas e tal. Parece que nem ele sabe direito, mas ele sabe explicar alguma coisa ou outra. Ou, se você quer explicações mais profundas, deixe aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.